O apóstolo São Paulo, ele escreveu 3 cartas pastorais, 2 dirigidas a um mesmo pastor e uma outra a um outro, lógico. E ele escreveu a Timóteo e escreveu a Tito, e os 2 eram filhos dele na fé. O que é ser um filho na fé? Filho na fé é você pregar para alguém a palavra de Deus, né? Você anunciar o evangelho para alguém, e essa pessoa então, através da sua pregação, de ela ouvir a sua pregação, ela então se converter ao Senhor. Então você a gerou em Cristo Jesus pela palavra. Então você é o pai na fé daquela pessoa. E Tito e Timóteo, eles eram filhos na fé de Paulo. E logicamente Paulo, ele era alguém que ele se colocava como um grande no sentido não de grandeza, mas de uma pessoa assim muito dedicada a seguir os caminhos de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu não encontro um outro escritor, não encontro Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, não encontro Pedro, né? Esses que escreveram os evangelhos e cartas do Novo Testamento, nenhum deles disse assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. A única pessoa que usou esse termo foi o apóstolo São Paulo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Nosso Senhor, por várias vezes, ele foi acusado por muitas pessoas de muitas coisas. Mas a Bíblia nos mostra que o Senhor Jesus Cristo, ele tinha uma consciência tranquila tanto para com Deus, tanto para com os homens. Ele não devia nada a Deus e não devia nada aos homens também. O apóstolo São Paulo, meus irmãos, sendo imitador de Cristo, nos parece também que ele tinha uma consciência assim, tranquila diante de Deus e tranquila diante dos homens. Tanto que ele nunca se envergonhou e nunca foi envergonhado por estar pregando o Evangelho. Ele até disse, certa ocasião assim: eu não me envergonho do Evangelho, né? Ele nunca deu razão, nunca deu motivo para que ninguém se levantasse contra ele e tivesse razão de acusá-lo de alguma coisa. Assim como muitos acusaram Jesus falsamente, assim também o acusavam de muitas coisas, mas a consciência dele era totalmente tranquila diante de Deus e diante dos homens. E Paulo, então, ele escreve a Timóteo, dizendo para Timóteo que não era para ele perder tempo, não era para ele perder ocasião, mas que sempre ele tivesse condições, e se essas lhe aparecessem, para que ele pregasse o Evangelho, a tempo ou fora de tempo, né? Não esperasse assim uma oportunidade própria para pregar. E Salomão disse certa ocasião assim: aquele que olha o vento não semeia, né? Não semeia. Então Paulo recomendou isso para Timóteo. E por que ele o fez? Ele o fez porque ele foi uma pessoa assim. Ele pregava para todas as pessoas, pregava em todos os locais, pregava em todos os lugares. Ele entrava dentro da sinagoga para pregar, ele ia nas praças para pregar, foi no Areópago. O Areópago é um local na Grécia, aonde era uma colina levantada, uma colina alta, melhor dizendo, e ali as pessoas vinham para expor as suas ideias. Muitos filósofos usavam aquele para falar, e o povo ficava embaixo para ouvir. Então Paulo, ele discursava, ele pregava, e ele não tinha outro assunto a ser tratado, a não ser a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho. Ele só falava do Evangelho. Ele não tinha capacidade para falar de outras coisas. Sim, ele tinha capacidade, porque ele falava vários idiomas. Ele era alguém versado, né, nas leis de Roma, tanto que quando injustamente o açoitaram, ele reivindicou aquilo que a lei dizia, dizendo para eles que eles açoitaram um judeu sem motivo e sem razão, e sem julgamento, né? Um romano não podia de forma alguma passar por nenhuma penalidade sem que primeiro ele fosse julgado, sem que primeiro ele fosse condenado, sem que primeiro ele então
tivesse a sentença sobre a vida dele. E Paulo, irmãos, ele tinha tanta capacidade para discursar, para falar, que o Senhor Deus o levantou e o incumbiu de pregar o evangelho aos gentios, né? E Deus levantou o apóstolo São Paulo para anunciar o evangelho até mesmo para César, até mesmo para os governadores da época. Por quê? Porque ele tinha estatura suficiente, né, para anunciar. Estatura, quando eu falo, não estou dizendo tamanho. Estou falando que ele estava no mesmo nível das demais pessoas em sabedoria secular e muito mais em sabedoria espiritual, como Deus ungiu. E, irmãos, e o apóstolo São Paulo, ele não perdia a oportunidade. E você sabe, irmãos, que existe 4 tipos de corações, ou 4 tipos de terra para se lançar a semente. 4 tipos de terra para se lançar a semente. Nosso Senhor, quando Ele nos contou a parábola do semeador, né, Ele disse que o semeador saiu a semear. O semeador não semeia contenda. O semeador não semeia discussão. O semeador semeia a palavra de Deus. Ele foi incumbido de pregar a palavra de Deus, a semente. Portanto, a semente que ele prega é da melhor qualidade. Às vezes nós passamos nas estradas e nós vemos plantações de milho, e ao lado das plantações está uma placa lá, que tipo de milho que é aquele lá, qual foi a companhia e tal, né? Para mostrar que o fruto que será dado será um fruto extraordinário, porque a semente colocada foi a semente da melhor qualidade. Da melhor qualidade. Então, ele fala a respeito da semente que é semeada. A semente da palavra de Deus. Uma semente pura, uma semente genuína, uma semente que não é da terra, uma semente que veio dos céus. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo anunciou: eu não falo de vocês, a vocês eu não falo de mim mesmo. Eu falo tudo quanto do Pai eu tenho ouvido. Então, o que Ele trouxe não é um evangelho terreno. Evangelho terreno, se nós podemos chamar de evangelho, existem tantos e tantos livros aí de ajuda, existem tantos e tantas pessoas, tantos e tantos filósofos dirigindo a vida das pessoas através de pensamentos, né? Mas o evangelho não. O evangelho, ele garante ao homem a vida eterna. E vida eterna não é terrena, vida eterna é celestial. Vida eterna é celestial. Então, nosso Senhor Jesus Cristo disse que o semeador saiu a semear. Ele nos mostra que existem 4 tipos de terra, 4 tipos de terra onde a semente é lançada. E esses 4 tipos de terra, na verdade, são 4 tipos de coração da humanidade, do homem, que ouve a pregação do evangelho. Isso é, a semente é lançada nesses corações. No primeiro coração, o Senhor diz assim, que a semente foi lançada, mas quando se cava a terra, quando se faz o buraco para a semente, é lógico que a semente tem que ser lançada bem ali no centro do buraco feito, para depois aterrá-la, para que ela não fique exposta. E nosso Senhor Jesus Cristo diz que a primeira semente foi assim, ela foi semeada, só que a semente caiu, não caiu no lugar certo, era o lugar certo para cair, mas já tinha alguma coisa que ocupava aquele lugar, então caiu ao lado. Isso quer dizer, amado, que na nossa vida às vezes nós damos mais valor para as coisas que homens semelhantes a nós falam, sabe, do que aquilo que Deus falou através da sua palavra. Eu sei que você vai me questionar, mas como é que você fala que Deus falou? Amado, estou falando que Deus falou, porque o apóstolo São Pedro, ele disse que a Bíblia não é de particular interpretação. Não foi o homem que buscou uma inspiração na sua mente, ou olhando assim a natureza e começou a escrever coisas bonitas, porque na Bíblia não está apenas escrito coisas bonitas,
sabe? Então, homens inspirados por Deus, né? Homens tiveram inspiração divina, o Espírito Santo os inspirou para que eles escrevessem as Sagradas Escrituras. Homens santos de Deus escreveram as Sagradas Escrituras inspirados pelo Espírito Santo de Deus. A escrita é do homem, mas quem inspirou para que o fizesse foi o Espírito Santo. Por isso que, embora a Bíblia tendo 66 livros, escrita há mais de 4.000 anos, um livro não contradiz o outro, ao contrário, um completa o outro. Muitos escritores diferentes, um não conheceu o outro, mas a mente foi de um só, a mente foi de Deus, a mente do Espírito Santo inspirou para que eles escrevessem. Inspirou e eles escreveram. Então, é escrita por Deus. E muitas vezes, amado, muitas vezes a pessoa fala assim sobre a palavra de Deus, a pessoa dá mais atenção para um homem mortal que, muito embora possa ter um pouco mais de conhecimento das coisas do que nós, e às vezes nós deixamos de dar atenção para aquilo que Deus fala, para dar atenção para aquilo que os homens estão dizendo, estão falando. Homem igual você, sabe? E às vezes a gente dá mais atenção para uma conversa de boteco do que para dentro de uma casa do Senhor, onde o Senhor se manifesta, onde a graça do Senhor se manifesta. Às vezes nós damos mais importância para isso, né, do que para as coisas de Deus. Damos mais importância, damos mais ouvido para aquilo do que para as coisas de Deus. Por quê? Porque nós não temos identificação com as coisas de Deus. Nós temos identificação com as coisas dos homens, por isso nós estamos mais abertos para ouvir o que o homem fala e acatar o que o homem fala semelhante a nós, do que para as coisas de Deus, que foram homens inspirados pelo Espírito Santo que a escreveu. Então, às vezes a semente é lançada, mas já tem alguma coisa ocupando o coração. A palavra de Deus, ela não fica em segundo lugar, não aceite ficar em segundo lugar. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. O primeiro dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. E como é que eu vou amar a Deus se eu não o vejo? Se eu não o contemplo? Mas conforme eu vou lendo aquilo que ele se expressa nas Sagradas Escrituras, ele vai se revelando à minha vida, vai se revelando ao meu coração, vai se revelando à minha mente, vai se revelando à minha inteligência, e através da minha inteligência ele começa a me dar sabedoria. Sabedoria. A primeira então caiu, veio as aves de fora, e as aves do céu, e comeram aquela semente. A segunda era um solo rochoso, tinha um pouco de terra apenas aparente, mas por baixo era dura, era um solo rochoso. E a semente foi lançada ali, e essa semente, irmãos, essa semente, logo ela cresceu, porque ela não tinha por onde firmar as raízes, mas ela cresceu logo. Cresceu só para cima, não cresceu para baixo. O que sustenta em cima é o que está embaixo. E o que aconteceu? O sol veio e o sol aqueceu demais. Como ela não tinha como pegar nutrientes da terra, era rocha, logo morreu. A outra, irmãos, ela nasceu, ela também foi semeada, e ela foi semeada e infelizmente, ela foi semeada, ela cresceu tão rapidamente que ela tinha sim por onde pegar nutrientes da terra, formando raiz, ela tinha, só que junto com ela havia muitos espinhos plantados, abrolhos plantados. Quando aquela planta começou a crescer, os espinhos a sufocaram. Isso significa a pessoa que ama a Deus, mas ele ama também as coisas do mundo. E Deus não divide a sua vida com ninguém. Deus não divide a minha vida com ninguém. Você divide a sua mulher com alguém? Você divide seu marido com alguém? Você divide a sua aliança com alguém? Não divide. Divide? Não divide. A Bíblia fala que nós, homens, somos a igreja. E a igreja, ela é a noiva de Cristo. A noiva. Nós somos prometidos em casamento ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Somos a igreja de Cristo. A Bíblia não é à toa que a Bíblia fala que o Senhor tem ciúmes de nós. E tem mesmo. Tem ciúmes de nós. Então, os espinhos vieram e sufocaram. Então, foram 3 tipos de semente que não pôde, germinou, mas não pôde crescer, não pôde dar fruto, porque alguma coisa contribuiu para que tal não acontecesse. Agora teve uma semente que foi lançada lá e aquela semente caiu em solo frutífero. Solo frutífero. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo número 5. Eu creio que vai ser lançado aqui, 5:5. Vai ser colocado no telão? Olha lá. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, 6, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Isso foi um diálogo que o Senhor Jesus Cristo, esse texto, foi um diálogo que o Senhor Jesus Cristo teve com Pedro. E não somente com ele, porque Pedro ele era um profissional da pesca. Tudo leva a crer que ele, seu irmão André, e Tiago e João, que eram irmãos também, eles tinham uma indústria pesqueira, eles pescavam. E nosso Senhor Jesus Cristo, amado, ele chega na praia, e quando ele chega na praia, ele chega ali, acontece algo maravilhoso, e tomar a Deus, quem não se identifica com a palavra de Deus, não ama a Deus, simples assim. Você pode amar a sua religião, você pode se apegar na sua religião, mas se você não conhece a palavra de Deus, se desculpe que eu vou te dizer, você não conhece a Deus. Por que não conhece a Deus? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele se revela na palavra, ele disse assim: examine as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim falam. Nós recebemos às vezes muitos ensinamentos, e esses ensinamentos não têm nada a ver com a palavra de Deus, e nós achamos que nós estamos adorando, servindo ao Senhor, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através das nossas rezas, através das nossas orações, e nós não estamos, porque às vezes as atitudes que nós estamos tendo, estão sendo contrárias àquilo que está ensinado por Jesus em sua palavra. Então, irmão, o Senhor chega ali, e quando ele está ali, o povo ao vê-lo, o povo se aproxima dele. Se aproxima por quê? O povo se aproxima e a Bíblia fala que o povo começou a apertá-lo para ouvir a palavra de Deus. Apertá-lo não quer dizer que começaram a questioná-lo, né? Porque quem questiona quer tirar dúvidas, logicamente. Quem questiona quer tirar dúvida. Não é que não crê, mas quer tirar dúvidas. Mas estavam apertando porque ele estava na beira do mar, e o povo se aproximou tanto que ele não estava conseguindo falar. Irmão, imagine você que coisa grandiosa, que coisa preciosa, que coisa gloriosa que eles tiveram, de ter a presença do Senhor Jesus Cristo ali junto, ali perto. Imagine você, meu querido irmão, minha querida irmã, presta atenção no que eu vou te dizer. A vontade é tua, o querer é teu. A vontade é tua, o querer é teu. Deus não manda na tua vida. Não manda, Deus não manda. Não manda, porque se Ele mandasse, Ele iria impedir de a gente fazer muita coisa errada na vida. Ele iria impedir de nós fazermos muitas coisas aí totalmente erradas. Mas nós mandamos na nossa vida, nós temos a liberdade de escolher o que a gente quer, o que a gente deseja fazer, temos a liberdade.
Mas a partir do momento em que você ouve a palavra de Deus, você então tem a liberdade de se entregar ao Senhor e de ter uma nova vida em Cristo Jesus. Muitas pessoas, amado, poderiam estar aqui conosco ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Poderiam estar conosco. Muitas pessoas poderiam estar sentadas aqui nessas cadeiras, ouvindo essa mensagem que eu estou pregando, que eu estou falando. Eu sei que muitos estão nos acompanhando pelas redes sociais, eu sei que muitos, e isso é legítimo, até ao ponto da pessoa não poder se dirigir até a casa do Senhor. Mas se ela tem condições de se dirigir na casa do Senhor e não vem, é preguiça. É preguiça. Sabe? É preguiça. É preguiça, só pode ser, não é verdade? Não vem porque, não, vou assistir em casa, não, você está com preguiça, irmão. Você está com preguiça das coisas de Deus, porque é na casa do Senhor onde o Senhor se manifesta, é na casa do Senhor onde os filhos do Senhor se reúnem para ouvir a palavra de Deus. Se reúnem para ter comunhão, tanto na vertical quanto na horizontal. Se reúne para ter comunhão com Deus e com os irmãos. Se reúne. Então, a semente é semeada. O Senhor está ali e as pessoas querem se aproximar dEle, querem estar junto dEle, querem ouvir. E olha, irmão, eu acho que Jesus não era bonito. Vou dizer para você que ninguém era atraído pela beleza dele. A Bíblia ainda fala que nenhuma beleza havia nele para que o desejasse. Quer dizer, a aparência dele não era uma aparência que atraía as pessoas, não era. Ele era uma pessoa comum, como eu, como você. Comum, do povo. Mas a diferença era, sabe como? Quando ele abria a boca para falar. A diferença era, amado, quando ele se encontrava com o cego e ele transmitia a cura para o cego e ele passava a enxergar. A diferença era que quando ele começava a falar, você pode ter certeza que ele falava a vida de todas as pessoas e ele transmitia uma palavra certa para cada coração que estava ali ouvindo. Sabe? Ele transmitia uma palavra certa para cada coração, por isso que as pessoas se sentiam atraídas por ele. Sabe por quê? Porque nós precisamos de palavras para o nosso coração. Nós precisamos de palavra certa na nossa hora incerta. Precisamos. Nós precisamos. Quantas pessoas, irmãos, olha, quantas pessoas a gente prega o evangelho para elas e depois você fica sabendo que elas estavam a ponto de tirar a própria vida, mas depois que ouviram o evangelho, elas mudaram o rumo, mudaram a direção, mudaram os pensamentos. Sabe? Não é uma nem duas, não, são muitas. É porque o evangelho cura, irmãos. Porque o evangelho alcança o coração das pessoas, porque o evangelho traz mudança. Se o evangelho não traz mudança na vida da pessoa, é porque ela aceita o que o Senhor lhe faz a ela de benefício, mas ela não aceita as diretrizes que o Senhor a dá através da palavra dele. Ela quer que o Senhor a abençoe, mas ela não quer ter o Senhor como Senhor da vida dela, porque ela não está disposta a obedecer ao Senhor. Por que você me chama Senhor, Senhor, se você não faz o que eu te mando? Então, o que aconteceu, irmão? Aconteceu que o Senhor estava ali ensinando, o Senhor estava ali pregando, o Senhor estava ali anunciando, o povo perto do Senhor. E o Senhor então fala para Pedro: ô Pedro, me dá o barco aí, me empresta o teu barco, eu quero fazer dentro de um púlpito. E o Senhor entra dentro do barco de Pedro, ele entra um pouquinho mais para dentro do mar, para ninguém entrar lá dentro, e de lá então ele começa a ensinar as pessoas. Ele começa a ensinar. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Olha, não seja apenas ouvinte da palavra. Não seja apenas ouvinte, mas pratique a palavra na tua vida. Pratique a palavra na tua vida.
Pratique a palavra na tua vida, porque se não houver a prática da palavra, não há também resultado nenhum. Não há resultado nenhum. Não há resultado nenhum. Nenhum. E ele está pregando, irmão, está ensinando. A Bíblia não fala quanto tempo ele ficou ali. Não diz se ficou 10, 20, 15 minutos, 30 minutos. Ele ficou tempo suficiente. O tempo suficiente para fazer aquilo que estava sendo determinado para que fosse feito. Ficou tempo suficiente. E ele, desse tempo suficiente, quando ele despede as pessoas, irmão, a Bíblia não diz ali, a Bíblia não diz nesse episódio, Lucas não escreve, ele é o único que escreveu sobre isso. A Bíblia não fala que a Bíblia não fala que o Senhor Jesus curou pessoas ali, não foi esse o foco, mas com certeza ele curou, com certeza tinha pessoas precisando da cura ali, com certeza, mas o foco não é esse, o foco dessa palavra, irmão, é de nós não sermos apenas ouvinte, não apenas ouvi-la, mas praticá-la, O próprio Tiago, que escreveu um livro depois do escritor aos Hebreus, ele fala assim para nós: olha, não seja apenas ouvinte da palavra, não seja apenas ouvinte, pratique a palavra, pratique. A palavra não é para entrar em discussão nenhuma, é apenas para praticar. Coloque em prática e pronto, e você vai ver o resultado. Só isso. Coloque em prática e você vai ver, você vai alcançar o resultado. E nosso Senhor está ensinando, Ele acabou de ensinar, o povo está ali, o povo estava ali, porque na verdade eles não vieram para ver Jesus. Na verdade eles vieram ali, porque de manhãzinha os pescadores passam a noite toda pescando, e de manhãzinha eles atracam os barcos ali, e o povo vem para comprar peixe. Só que eles chegaram ali, não tinha peixe nenhum para comprar. Eles haviam trabalhado a noite toda, pescando a noite toda, talvez isso nunca tenha acontecido. Eles haviam trabalhado a noite toda e não pescaram e não conseguiram absolutamente nada. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Presta atenção. Deus, Ele se preocupa, Ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Viu? Ele se preocupa com cada detalhe da sua vida. Você, pai, você não tem essa preocupação com os filhos que você colocou no mundo? Você não tem a preocupação, você que é pai de verdade, não é apenas pai biológico. É um pai biológico, mas é um pai também que cuida, né? Então você, pai, você tem preocupação, o que está ao teu alcance de produzir o de melhor para o seu filho, porque a responsabilidade é tua, você é o provedor, foi você que colocou no mundo. Você é o provedor, foi você que colocou no mundo. Então, você é o provedor dos seus filhos. E tudo que tiver ao teu alcance, você vai buscar dar e providenciar o melhor para os seus filhos. Eu creio que todo pai pensa assim, né? Vocês estão vendo essa pombinha voar para lá e para cá? Então, tem um casal, estão aqui, ó. Estão aqui. Tem filhote ali já, né? Enquanto a mamãe está ali ajeitando as cargas, o pai está lá trabalhando, buscando coisa para trazer comida para. Está lá em cima, lá. Está ali. Por aí. Não precisa ter medo dela, não, que. Aí, meus irmãos, vejam bem. Você acha que Deus é pior do que você? Você acha? Você acha que você tem mais amor pelos seus filhos do que Deus tem amor por você?
Você acha? O grande problema nosso, amado, o grande problema nosso, sabe o que é? É que às vezes a gente não tranquiliza o nosso coração, sabendo que Deus, Ele assumiu-nos como filho, porque o apóstolo São João disse assim, Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todo aquele que o recebeu, a esse Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, quando você aceita Jesus como teu Salvador, você passa a se tornar um filho de Deus. E você, como pai, não cuida do teu filho, por que você acha que Deus não se preocupa com você? Deus se preocupa com cada detalhe da sua vida, cada detalhe, porque Ele é Pai de verdade. Pai de verdade. Ele se preocupa com cada detalhe da tua vida. É você que às vezes fica ansioso demais, fica preocupado demais, fica inseguro demais e você não gera fé na palavra. Você não coloca a sua fé na palavra. Consequentemente, há insegurança no teu coração. E essa insegurança, ela é gerada porque você crê sem crer. Você crê sem confiar. Você acha que Ele cuida, mas você desconfia que Ele não cuida. É assim que seu filho pensa de você? É assim? Pois bem, irmão, o Senhor Jesus Cristo, ele fala para Pedro, Pedro, lança-te ao mar alto para pescar. Depois da pregação, depois de ensinar, porque a Bíblia fala que ele estava ensinando, irmão, por favor, irmão, você não é mais inteligente do que Deus, você não é mais inteligente do que Jesus, muito embora você ache isso. E como é que eu sei que você acha isso? Porque você não coloca em prática aquilo que Jesus te ensina, você quer o teu próprio caminho, você quer fazer do teu jeito. Depois você fala assim, depois que não dá certo, você fala, Deus não me ajudou. Não, Deus não te ajudou, você não quis que Ele te ajudasse, você quis fazer do teu jeito, pediu a bênção dEle, não é assim. Se você entregou o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais tudo Ele fará. Viu? Confia nele, que o mais tudo Ele fará. Isso é fé. Sabe o que é fé? Fé é a certeza das coisas que não se vê, a prova. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. Deus vai fazer o melhor para você. Deus faz o melhor para os seus filhos. Deus faz o melhor para os seus filhos. Faz o melhor. Você pode ter certeza, irmão. Você pode ter certeza que Deus faz o melhor para os seus filhos. Assim como você faz o melhor para os seus também, não dos outros. Ou não é? É assim. Então, aqui, irmão, quando o Senhor fala para Pedro, tendo acabado de falar, disse a Simão Pedro, vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para pescar. Ele mandou Pedro ir para as águas mais profundas, e a todos que estavam com Pedro, disse para eles assim, lancem a rede para pescar. Por que ele fala para Pedro? Porque Pedro, ele era aquela pessoa, irmão, aquela pessoa que tem um dom natural, o dom de liderança. Sabe lá na tua família, onde tem 5 irmãos, e as decisões sempre vai parar no colo de um, porque ele se mostra mais assim atirado que os outros, se mostra com maior conhecimento que os outros, e às vezes às vezes ele é mais próspero do que os outros, então as pessoas o têm como mais inteligente, mais capacitado, mais isso, mais aquilo. Às vezes a pessoa tem um dom natural. Pedro tinha um dom natural de liderança, dom natural, assim como você talvez o tenha também, um dom natural. As pessoas te seguem
porque você está sempre à frente. Você é sempre à frente. Qualquer coisa, você está na frente. Então, as pessoas têm a tendência de seguir você, porque você tem uma liderança natural. Dentro da igreja, irmão, a liderança natural não leva muito em conta, não. Não é levado muito em conta, não. Dentro da igreja, se o dom natural não for ungido pelo Espírito Santo, não vai ter serventia para nada. Dentro da igreja, se o dom natural de liderança tiver unção do Espírito Santo, será muito importante. Importantíssimo será. Então, ele fala para Pedro: Pedro, lança-te ao mar alto para pescar, porque o Senhor sabia que Pedro era um líder ali. E para os demais diz assim: lancem a rede para pescar. E eles vão junto, estão para ir junto, mas Pedro, vem um questionamento no coração de Pedro. Ele fala para o Senhor assim: mas Senhor, o Senhor sabe o que aconteceu? Lógico que o Senhor sabia o que tinha acontecido. Nós trabalhamos a noite toda. Nós cansamos de lançar a rede na esperança de apanhar alguma coisa, na esperança de trazer algum pescado para... Cansamos de lançar as redes. Nós trabalhamos a noite toda e não pescamos absolutamente nada. Irmão, o teu esforço será inútil. Permita, amado irmão, que o Senhor abençoe a tua vida, permita que o Senhor abençoe o seu trabalho, permita que o Senhor abençoe tua casa, permita que o Senhor abençoe tua família. Querido, você tem que chegar ao ponto, o ponto que Pedro chegou. Quando o Senhor perguntou, todos haviam abandonado o Senhor, muitos, melhor dizendo, haviam abandonado, e Pedro falou: Senhor, todo mundo está te deixando. E o Senhor disse para ele: você também não quer me abandonar, não quer me deixar? Pedro falou: não, de jeito nenhum, para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Quando você abandona o Senhor, meu amigo, você fica no mato sem cachorro. Você pode traçar os teus caminhos da melhor maneira, você pode, mas você nunca estará plenamente satisfeito, porque te falta o teu Criador na tua vida, falta o teu Salvador na tua vida. Isso que falta. Falta pouco? Falta aquele que te garante a vida eterna, falta aquele que te garante o céu, falta aquele que morreu por você, falta aquele que vai te conduzir para as mansões celestiais. Te falta a eternidade, te falta o futuro eterno. É isso que te falta. Falta pouco? Pedro disse para o Senhor: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, não pescamos nada, mas é o Senhor quem está mandando, é o Senhor quem está falando, e é sobre a tua palavra que eu vou me lançar para pescar. Ter a bênção de Deus é muito importante. Ainda que você esteja cansado, ainda que você chegou numa certa idade e falou assim: poxa vida, eu lutei tanto, não consegui nada. Você lançou a rede sozinho, meu irmão. Você batalhou sozinho. Nossa, fiz tanto, eu estou até desanimando já, porque nada acontece, nada dá certo, nada vai para frente, não consigo nada. Lutei, trabalhei a noite toda. A minha vida foi uma noite toda sem produzir nada, sem conquistar nada, sem conseguir nada. Sabe aquela satisfação de conquista? Sabe? Quando você conquista alguma coisa que você deseja, aquela satisfação de conquista, sabe? Isso falta na tua vida. Porque você tentou, está tentando, e a sua rede está vazia ainda. Lança-te ao mar alto para pescar, mas aqui, vai na minha bênção, vai na minha palavra, diz o Senhor. Vai com a minha palavra. Sobre a tua palavra, Senhor, eu vou lançar a rede.
Estou cansado, trabalhei que estou lavando as redes, já desisti, não tem mais o que pegar, não tem mais. De dia é muito difícil pescar. Mas sou eu que estou mandando, diz o Senhor. Vai. E a Bíblia nos fala que ele obedeceu. Se você não colocar em prática aquilo que você ouve, não tem resultado. Ah, Senhor, eu trabalhei, então não vou nada, deixa para amanhã. Não, ele está falando agora, mas estou cansado, ele está falando agora. Mas eu estou já lá ver, está falando agora. Obedeça. Obedeça se você quiser e alcançar bons resultados na tua vida. Obedeça. Ok? Obedeça. Porque você talvez não saiba, mas o Senhor quer tudo de bom para a tua vida. Assim como você quer para o teu filho, Ele quer para você também. Amém? Ele quer para você também. Então, faça as coisas com base. Faça as coisas firmadas na palavra de Deus. E você vai ter bom resultado. Lançaram a rede lá, a hora que puxou, irmão, a hora que puxou. Por que o Senhor mandou eles irem juntos se só foi Pedro que puxou a rede? Você já notou lá? Já notou lá? Que foi Pedro que puxou a rede? Não foram os outros. Mas o Senhor tinha mandado os outros lançar. Por quê? Porque Pedro foi aquele que puxou os outros junto com ele. Pedro que teve a ousadia, Pedro que foi na frente, Pedro que lançou a rede e os outros estavam perto, porque a quantidade de peixe que Pedro pegou não cabia no barco dele, então ele teve que repartir o peixe com os demais que estavam juntos. A bênção do Senhor na tua vida era para transbordar. Não é só para você, é para transbordar. Muitos falam assim, eu não sei porquê. Depois que a pessoa vira crente, ele melhora de vida. Você já ouviu isso? Depois que ele vira crente, ele melhora. O que aconteceu? Aconteceu que ele está servindo a pessoa certa. Amém? Ele está servindo a pessoa que é dono dos céus, dono da terra, dono de todas as coisas. Aquele que não nega bem algum para aquele que anda em santidade. Amém? Glória a Deus. E não pense que é do dia para a noite, não, é gradativo. A bênção do Senhor na nossa vida, ela é gradativa, para a gente permanecer na presença dEle também. Constantemente, ficar, permanecer. Não é vir de vez em quando, não é fazer... Não, Senhor. O Senhor tem compromisso com aqueles que se comprometem com Ele. Amém? Pois guarde a tua vida em Cristo Jesus, porque não existe outro caminho. E lance a tua rede sobre a palavra do Senhor, e você vai alcançar grandes resultados. Amém?